Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Estamos em momentos decisivos, coronavírus devastando muitas vidas, milhares de pessoas já morreram e milhares estão infectadas. Então, por esse motivo, nós como cristãos devemos observar os pecados que podem nos levar à condenação eterna. Porque Deus neste ano, Ele quer levar para o céu o maior número de salvos. Nós vamos observar alguns pecados. E hoje nós queremos observar sobre o pecado da impureza. No livro de Gálatas, na carta de Paulo escrevendo aos irmãos de Galácia, no capítulo 5, versículo de número 19 em diante, o apóstolo Paulo ele faz menção das obras da carne. Em suas palavras ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vemos nas palavras do apóstolo Paulo, ele faz menção de pecados que levam as pessoas a perderem a salvação. E um dos pecados mais fácil da pessoa praticar é o pecado da impureza. Impureza é algo que não está puro. É como você pegar um copo de água e pingar uma gota de óleo dentro de um copo de água. Aquele copo de água vai se tornar impuro. É como uma roupa branca que de repente asperge alguma sujeira naquela roupa branca e fica manchada. Assim é as vestes espirituais do cristão. Atitudes que podem nos levar a ficarmos impuros aos olhos de Deus. Existem várias ações da nossa vida no decorrer do dia que podem nos deixar impuro. Como por exemplo, às vezes você pode ir num comércio e de repente o comerciante ele te dá um troco errado ou a mais do que você deveria receber. Naquele momento você é testado por Deus. Muitas das vezes você tinha que receber R$30 de troco e você recebe 70, por exemplo. E a pessoa fica calado e se torna impuro. Por quê? Porque ele fez uma atitude que lhe deixou impuro. Existem muitas coisas que deixam a pessoa impura. Assistir novelas, que novela é mentira. Assistir jogos de futebol. Todo tipo de jogo pertence ao diabo, isso deixa o cristão impuro. Muitas das vezes, a gente acha que assistir pornografia é algo normal. A pessoa se tranca no quarto, assiste pornografia ali, está pecando simplesmente contra si mesmo. Mas diante de Deus, a pessoa está ficando impuro. Nos Salmos, o salmista diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. No livro de Jó, quando estava sofrendo, ele disse: nunca
eu fixarei os meus olhos em uma virgem. Então, os olhos, eles são a porta de entrada para a alma. E percebe-se que os olhos é as partes mais perto do cérebro. Então, o que fez Adão e Eva pecar? A Bíblia diz no livro de Gênesis que Eva olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos e desejável para se comer. O pecado, ele começa através dos olhos. É por isso que Jesus disse que se vós fosse cego, não teriam pecados. Então a impureza, ela começa através dos olhos. O Senhor Jesus, quando ele estava nesta terra, e quando ele estava no seu sermão da montanha, ele disse: qualquer homem que fixar os seus olhos para cobiçar uma mulher, diante de Deus, a pessoa já está em adultério. Quando uma mulher, ela cobiça o corpo de um homem, ou um homem cobiça o corpo de uma mulher, a qual não lhe pertence, a qual você não é casado, você está em impureza diante de Deus. Atitudes que podem deixar você impuro. Uma brincadeira de mentira, conhecido como eu só estava brincando, ou era só brincadeira. Então, são atitudes que Paulo disse que isso leva para o inferno, deixa a pessoa impura. A pessoa que brinca com a mentira está brincando com a impureza. O apóstolo Paulo, ele disse que aquele que falava mentira, fale a verdade uns com os outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o apóstolo Paulo, ele diz: não deis lugar ao diabo. Pode perceber que todas as vezes que os fariseus, os saduceus, os homens religiosos, quando vinham até Jesus para tentar Jesus, eles faziam perguntas a Cristo, como a gente percebe quando levaram aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, e eles disseram: Senhor, está escrito na lei de Moisés que a mulher que for pega em ato de adultério, ela deve ser apedrejada até morrer. E tu o que dizes? E a Bíblia revela que Jesus nunca responderia rapidamente. Primeiro ele pensava no que iria responder. Então, da boca do cristão só pode sair palavras que edificam, palavras que agradam ao Espírito Santo. Isso se chama pureza, para que o crente não se seja impuro. Então, somente os puros poderão entrar no reino dos céus. Jesus, ele disse: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. A outra forma que dá para você entender o que é um coração puro é um coração de bebê, é um coração de criança, um coração que não guarda ódio, um coração que não deseja vingança, um coração que não guarda mágoa, um coração que perdoa, um coração meigo, um coração misericordioso. Certo dia o Senhor Jesus pegou uma criança nos braços e disse: em verdade vos digo, se vós não fizerdes como criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É por isso que Jesus, quando ele estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele disse: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Jesus, ele abriu um parâmetro para a observação. Eu só consigo o perdão de Deus se eu conseguir esvaziar o meu coração de todo ódio,
de todo rancor, de toda mágoa, que eu possa perdoar o meu próximo e sempre fazer o bem, para que o meu coração se torne como um coração de bebê, um coração puro, um coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. No livro do Apocalipse, quando está terminando as revelações apocalípticas, o Senhor Deus diz para João: aquele que é impuro, continue na impureza, e aquele que é santo, continue se santificando mais ainda. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o todo vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então Paulo, ele diz que não é para santificar só o coração, é corpo, alma e espírito. Mas nós estamos falando nesse vídeo sobre a impureza. Então qualquer atitude sua, qualquer atitude minha, que a sua mente te condena, saiba que você está impuro diante de Deus. Certo dia eu ouvi um testemunho de arrebatamento e a irmã tinha morrido. Ela chegou até a porta do céu e na porta do céu o Senhor Jesus veio recepcionar a chegada daquela alma. E o Senhor Jesus disse para aquela mulher: olha, você não vai poder entrar no céu porque você é ladrona. Você é ladra. E ela disse: mas eu nunca roubei de ninguém, por que eu não vou poder entrar no reino dos céus? Aí o Senhor Jesus abriu como se fosse um grande telão e mostrou o dia e a hora que ela entrou na casa do seu vizinho, pegou uma pitada de sal, levou para sua casa, colocou em sua comida e não avisou o vizinho. Por esse pequeno pecado, ela foi lançada de mão e pé nas trevas exteriores. Porque ela pegou o sal e não avisou o dono da casa. Tá vendo? Então, de acordo com a palavra de Deus, só vai poder entrar no céu os puros. Agora imagina a nossa situação diante de Deus. Porque diante de Deus não tem negócio de metade. Ou é completo ou não é. É sim, sim ou não, não. Passou disso é procedência maligna. Ou é ou não é. Não pode ficar em cima do muro. Ou pertence a Deus ou pertence ao diabo. Então, ou você é puro ou você é impuro. Ou você está preparado ou você não está preparado. Então, meus irmãos, nós estamos em momentos decisivos. Muita gente morrendo no Brasil e no mundo, juntando todos os mortos por causa desse coronavírus e outros tipos de doença. Já são mais de 300 mil pessoas que estão morrendo no mundo inteiro. E milhares estão infectados. E nós sabemos que, baseado no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 8, revela-nos o quarto selo do Apocalipse que foi aberto, que é um cavalo amarelo que traz sobre os seus lombos um cavaleiro que tem o nome de morte, que ele é responsável para matar a quarta parte da população do mundo. E o quinto selo está prestes a se abrir. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, aparece o quinto selo se abrindo. E quando o quinto selo se abrir, acontecerá no mundo inteiro uma grande perseguição religiosa. Mais ou menos parecido como o Coliseu de Roma, onde os irmãos foram comidos de leões, outros foram ateados a fogo e morreram
mas morreram tementes ao Senhor. Então o que nós queremos dizer para todos os irmãos, que as igrejas evangélicas foram fechadas, é o pontapé inicial da nova ordem mundial. As igrejas evangélicas estão sendo preparadas para a chegada do anticristo. As igrejas evangélicas estão sendo preparadas para serem transformadas em empresas do governo. Terão que pagar impostos ao governo. Então vivemos os últimos dias da igreja aqui na terra. E muitos crentes já estão morrendo, vítimas de doença, vítimas de acidente. Então o que nós queremos trazer neste vídeo é um alerta para mim e para você. Só entra no reino de Deus os crentes puros. Os impuros não poderão entrar no reino dos céus. Então é isso que Paulo queria falar, que a impureza, ela leva para o inferno. Muitas das vezes você faz 100 coisas certas e no meio dessas 100 você faz uma coisa errada. Isso se chama impureza. O apóstolo Paulo diz que os cristãos que vão herdar a vida eterna são cristãos, são homens e mulheres que chegam à estatura de Cristo, varão perfeito. Jesus diz que somente os santos, crentes perfeitos, crentes puros, poderão entrar no reino dos céus. Aquele que não é puro, ele não poderá entrar no reino dos céus. Então, de acordo com a palavra de Deus, somente os puros, pessoas que são limpos de mãos e puros de corações, pessoas que têm um coração como de criança, como de bebê, pessoas que não guardam ódio, que não guardam rancor, pessoas que não são vingativas, pessoas que sempre fazem o bem, esses poderão entrar no reino dos céus. Mas os impuros, pessoas que têm um coração impuro, pessoas que têm um coração sujo, pessoas que têm um coração manchado com o pecado, esses não poderão entrar no reino de Deus. Baseado no que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19, quando ele fala da impureza, que é um pecado que condena o cristão ao inferno, ele deixa bem claro: ou o crente ele é puro, ou o crente ele é impuro. Ele não pode ficar por metade, não pode servir a dois senhores. Ou ele serve a Deus de verdade, ou ele não serve a Deus. Deus não quer o crente por metade. Deus ele quer o crente completo. Então somente os puros, somente os remidos, somente os verdadeiros, somente os crentes perfeitos, somente os crentes santos poderão entrar no reino dos céus.